eu sou a professora Adriana e vou lecionar língua portuguesa para o 5º ano do Colégio Emaús. Antes de iniciar, eu gostaria de ler algumas orientações. Se o professor enviar algo para ser lido antes, leia. Escolha um lugar tranquilo para assistir sua videoaula. Faça as atividades com base na videoaula. Disciplina Língua Portuguesa, 5º ano, professora Adriana. Correção das páginas 38 até a página 43. As páginas 38 e 39 têm o texto Os Cães do Vizinho, o qual você deveria ler para fazer a interpretação de texto. Toda vez que você tiver uma interpretação de texto, leia o texto com atenção. Se necessário, consulte o dicionário para você entender as palavras que você não sabe o significado e faça com bastante atenção. Hora de conversar e escrever. Número 1. Observe a primeira frase do texto. A Gaia e o Titã voltaram. Quando ele tira uma frase do texto, ele usa o quê? A aspas. Por que ele faz isso? Toda vez que você copia fielmente o que está escrito no texto, você tem que fazê-lo entre aspas, porque isso significa que não é uma fala sua. Quem são Gaia e Titã? Os cães dos vizinhos de rua, seria a resposta, ok? Como o narrador parece se sentir ao saber dessa novidade? Você poderia colocar, o narrador parece sentir muito feliz e satisfeito. Gente, narrador, lembrem-se, é quem conta a história, bom? Copie uma passagem do texto que comprove sua resposta. Nessa resposta que você teria que fazer a cópia do texto, você tem que colocar entre aspas. Lembrem-se disso. Resposta. O bom é que a grande novidade do dia é a volta de Gaia e de Titã. Nestes 2 anos de ausência, criamos diversas versões fantásticas para o paradeiro dos cachorros, nossos preferidos da rua. Então, eu tenho essas 2 frases que comprovam o que ele falou anteriormente, ok? Questão 2. Por que Gaia e Titã deixaram a casa onde moravam? Resposta, porque seus donos saíram da casa que estava em reforma. Próxima questão. 3. Não sabemos para onde haviam ido, se tinham resolvido fazer uma viagem intergaláctica ou se mudado para uma cidade próxima, se haviam fugido ou sido levados. Vocês podem reparar nessa questão 3 que os verbos estão destacados. Aí ele pergunta, a quem se referem os verbos destacados na passagem, ou seja, na passagem acima, ok? Esses verbos se referem aos cães Gaia e Titã. Quando você tiver esse tipo de questão, sempre volta ao texto e leia esse parágrafo. Lá vai ter a pessoa a quem está se referindo, tá? O que se pode entender por essa passagem? O narrador tenta imaginar o que aconteceu aos cachorros durante o tempo em que ficaram desaparecidos. Então, isso aí não é uma afirmação verdadeira, e sim o quê? Uma imaginação do narrador. Ele que tenta fazer essa imaginação porque os cachorros ficaram muito tempo desaparecidos, tá? Todas as possibilidades quanto ao desaparecimento dos cães citados nessa passagem são reais? Explique. Você tem 2 questões. A primeira, ele está perguntando se existem todas essas possibilidades do desaparecimento dos cães citadas nessa passagem são reais. Então, você teria que colocar sim ou não. E depois explicar o porquê. Quando você tem esse tipo de questão, não adianta você colocar a resposta só sim ou não, porque a sua resposta vai ficar incompleta. Sempre preste atenção ao que está sendo pedido.
Então, todas parecem possíveis. Sim, então seria sim, todas parecem possíveis, exceto a viagem intergaláctica, pois ainda não é uma realidade, tá? Então essa parte aí já é o quê? Uma fantasia, uma imaginação, porque ainda não é uma realidade. Principalmente se fosse, mesmo se fosse cachorro, não ia viajar sozinhos, né? Que outras possibilidades ainda são citadas no texto? Foram para o centro da Terra? Ou o Saci resolveu adotá-los como bichos de estimação? Ou voltaram para a floresta para dar os cães selvagens? Então, gente, para o lar dos cães selvagens? Então, todas essas aí são outras possibilidades. No texto está com interrogação, por isso que todas as possibilidades foram copiadas com interrogação, ok? Questão 4. Releia essa passagem do texto. Antes de sumirem, bufavam, latiam e rosnavam para quem passava na rua. A quem se referem os verbos destacados? Novamente, nós temos uma questão de referência de alguém ou de alguma coisa. No caso aí, vai ser de quem? Aos cães Gaia e Titã. Porque, novamente, está falando deles, ok? Considerando apenas essa passagem, como seriam esses cães? Então, considerando apenas essas passagens, ou seja, a passagem da frase acima. Antes de sumirem, eles bufavam, latiam e rosnavam. Então, que consideração nós podemos fazer através dessa frase? Grandes, que eles eram o quê? Grandes, fortes, ferozes e amedrontadores. Ou seja, davam medo nas pessoas. Por isso que é amedrontadores. Ok? Essa imagem é confirmada pelo texto? Copie uma passagem que comprove sua resposta. Então, primeiro, eu tenho duas perguntas. Pergunta se a imagem é confirmada pelo texto e depois para você copiar uma passagem do texto que comprove sua resposta. Então, a imagem é confirmada pelo texto? Não, não é confirmada pelo texto. Como que eu sei disso? Através dessa passagem. Tudo fachada, porque depois lá iam os dois lamber as mãos dos corajosos que metiam o braço pela grade. Ok? A número 5. Em sua opinião, por que quando um dos cães saía com seu dono para dar uma volta na rua, os outros latiam? Bom, está pedindo a sua opinião. Então, essa resposta é uma sugestão. Desde que você não fuja do assunto, a sua resposta está correta. Com certeza, porque querem ir também. Era a forma que tinham de demonstrar sua vontade e pedir o mesmo. Bom, encerrando a parte da interpretação de texto, nós temos a hora de gramática. Na primeira, ele está pedindo, leia a frase. Não sabemos para onde haviam ido. Se tinham resolvido fazer uma viagem intergaláctica ou se mudado para uma cidade próxima. Você sabia? Na frase acima, temos inter mais galáctica. O elemento inter é chamado de prefixo, pois se junta à galáctica no seu início para formar uma nova palavra. Bom, foi o que nós vimos na aula anterior. O que é prefixo? Então, prefixo é o acréscimo que eu faço na minha palavra primitiva. Ou seja, se a minha palavra não tem prefixo e nem sufixo, ela é primitiva. Quando eu acrescento o prefixo nessa palavra, além de ter um novo significado, eu estou fazendo o quê? Eu estou complementando essa palavra e ela vai ter um outro sentido. 2. Sabendo que inter significa entre, explique o significado de viagem intergaláctica. Bom, viagem que se situa entre as galáxias, ok? 3. Observe. Utilizar significa usar. Reutilizar significa usar novamente. Tampar significa cobrir.
Destampar significa descobrir, tirar a tampa. Separável significa que se pode separar. Inseparável, que não pode separar. Bom, o que eu tenho aí? Eu tenho prefixos. E esses prefixos têm significados diferentes. É isso que está me trazendo a questão. É isso que está falando a questão. Então, quando eu digo utilizar, eu estou dizendo usar. Olha para você ver a diferença. Se eu acrescento reutilizar, aí vai significar usar de novo, usar novamente. A mesma coisa, tampar significa cobrir. Quando eu digo destampar, significa descobrir aquilo que já está tampado. E separável significa que se pode separar. Inseparável, que eu não posso separar. Na número 4, ele pede, escreva os prefixos re, des, in, com M e in com N, para formar palavras. Então, eu tenho a palavra unir, e ao lado ele pede, como ficaria para ser a palavra, ter o significado de unir de novo? O que você teria que fazer? Escolher um desses prefixos acima e escrever a palavra. Então, unir, para unir de novo, eu tenho que escrever reunir. Unir no sentido de separar o que estava unido, ligado, desunir. Contente, que não está mais contente, é descontente. Abrir, para abrir de novo, reabrir. Possível, que não é possível, impossível. E obediente, que não é obediente, desobediente. Capaz, que não é capaz, incapaz. Paciente, que não é paciente, impaciente. Então, em todas as palavras que eu usei o prefixo, ela teve o quê? Um novo significado. Existiu o que ali? Uma palavra nova, que não tem mais o significado de quando essa palavra ainda era primitiva. Então, lembrem-se, quando vocês forem fazer o uso de um prefixo, você vai mudar o significado da sua palavra. E prefixo é aquela sílaba que eu acrescento no início da minha palavra, ok? Nunca se esqueçam disso. Bom, encerramos por aqui a correção e lembrem-se, juntos no caminho certo.